Amado, segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7 a 9. Sete a 9. O apóstolo Paulo falando mais uma vez, seu filho na fé, né? Está ali, ó. Benção, né? Vamos acompanhar para a gente guardar, né? Porque Deus não nos deu o espírito de temor, em algumas traduções está de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Feche seus olhos, olha comigo para essa mensagem. Peço ao Pai que mais uma vez fale contigo, ao teu coração, Pai, em nome de Jesus, unindo a nossa oração com o teu povo, pedindo mais uma vez que o Senhor venha nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pelos testemunhos que foram dados aqui, do evento, Senhor, de evangelismo, uma bênção, meu Pai, com as mulheres, e continua, Senhor, conosco, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a gente, às vezes, né, faz uma leitura de um texto, às vezes sem o contexto, mas aqui o contexto está bem claro. O apóstolo Paulo ele fala para Timóteo o seguinte, que olha, que você não pode, porque Deus não pode se acovardar diante do testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Porque Ele não nos deu espírito de covardia, de temor, mas de fortaleza. Aí ele fala de amor e de moderação, né? Que tem gente que acha que pregar o Evangelho é bater nos outros. Quem já viu, né, gente assim, não, você tem que aceitar Jesus. Não, não é assim que funciona. Tem que ter paciência, tem que ter amor, tem que ter moderação, tem que ser com todo carinho. O confronto que a gente precisa ter é um confronto de acordo com a necessidade, com a maturidade daquela pessoa que está ouvindo o Evangelho. E aí a gente vai pedir sabedoria a Deus, é claro, para poder falar de acordo com aquilo que Deus nos dá, mas não podemos nos acovardar com relação a isso. E às vezes a gente, no mundo, na família, no trabalho, a gente quer se conformar, né, com o ambiente para não criar o quê? Inimizade, para não ter discussões. Não é verdade? Quero ficar bem com todo mundo. Eu sou crente, mas não preciso ter contenda. Quem já viu isso aí? Só que aí, porque você quer ser o simpático. É ou não é? Só que olha só o perigo disso tudo. Jesus falou assim certa vez, ai de vós, quando todos falarem bem de vocês. Porque não é possível alguém não falar mal de mim. Né? É claro que a gente, às vezes, não tem... Eu até acho legal. Né? Outro dia eu vi um humorista falando, acho legal. Que ele falou assim, eu acho uma grosseria alguém estar falando mal, sendo grosso, falando mal de uma pessoa pela frente. Espera ela virar as costas e fala. Né? Geralmente as pessoas falam mal da gente por onde? Pelas costas mesmo, mas tudo bem, não tem problema nenhum. É ou não é verdade? Mas por que a gente não consegue agradar a todos? Porque quer dizer que então eu vou brigar com todo mundo? Não, não é isso que Deus fala. O Senhor Jesus ainda fala assim, bem-aventurado quem os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, Deus, o que Jesus quer? Que nós sejamos o quê? Pacificadores. Né? O apóstolo Paulo fala o quê? Que se depender de nós, devemos ter paz com todo mundo. Mas se depender de quem? De você. Então você vai lutar para ter paz, você vai buscar paz, você vai buscar, inclusive, fazer as ligações, você vai fazer ponte de amor. Mas isso não quer dizer que você precise abrir mão das suas convicções, não precisa abrir mão do seu caráter e do seu princípio. Quem está entendendo bem aqui?
Se você tiver que negociar isso para ter paz, então você já está negando o Evangelho. É isso que a palavra de Deus diz. Nem tanto, nem o quê? Tão pouco. A gente precisa entender isso. Esse caráter que o Senhor deseja da nossa vida. Porque uma coisa que eu aprendi muito cedo é o seguinte: só não tem oposição quem não tem posição. Quem já viu Maria vai com as outras? Um amigo de todo mundo. É ou não é verdade? Você está ali com alguém, a pessoa é teu amigo e tal, aí alguém chegou, falou mal dele por trás, você, não, é isso mesmo, é isso mesmo. Aí o outro fala do outro, é isso mesmo. Gente, mas não tem identidade? Estou sendo claro aqui ou não, gente? O Evangelho é um Evangelho, presta bem atenção, ele é de confronto, mas com amor, mas é de confronto. Quem aqui já não foi confrontado com o Evangelho? É ou não é verdade? Às vezes a gente até dentro da casa de Deus, até orando, já aceitei Jesus, já estou na casa de Deus, daqui a pouco vem uma palavra, e gente, eu acho que eu ainda estou mal. É ou não é verdade? É ou não é, gente? Quem aqui já teve essa lambada aí? Eu já de vez em quando tenho. Às vezes a gente dá uma rateio, Deus fala, é isso mesmo? Eu falo, não, não é não. É ou não é? Hã? Aí ele vai, por que ainda está pensando nisso, ainda está sentindo isso? Por que é ou não é? Pode ser uma inveja, pode ser uma avareza, pode ser, não é? E aí a gente vai criar até argumento para justificar a nossa atitude, nosso pensamento. É ou não é? Que a gente é bom para isso, né? A gente é muito bom para isso, ó, não tem igual. Depois que Adão caiu, né, todo mundo, quando confronta com os teus desejos, a primeira coisa que você faz é o quê? E aí, quanto mais inteligente conhecimento, mais complicado fica, porque você vai criar mais argumento. Você vai buscar, né, no chat GPT, não é? No Gemini lá, para poder tentar justificar o seu desejo, o seu posicionamento. E você nem com humildade para confrontar com a palavra de Deus, para ver se você está certo ou não. Estou sendo claro aqui? Então o Evangelho é um Evangelho de quê? De confronto, não tem jeito. É claro que a maioria das vezes que a gente está pregando aqui, né, a gente, é claro, né, o Senhor traz palavras de ânimo, de fortaleza, fortalecimento para a nossa vida, mas a maior parte da palavra de Deus é o quê? É colocando ali, porque não tem como não ser assim. Vou explicar a vocês aqui por quê. Por que a palavra de Deus é de confronto? Porque nós somos pecadores, nós somos de uma semente caída. Tá? Enquanto estivermos aqui, estamos em perfeição. Então, toda vez que você olhar para a palavra de Deus, olhar para Jesus, você vai ver que você está errado em alguma coisa. Concorda comigo ou não, gente? Não, se tiver alguém aqui que olhou para Jesus, está igualzinho, vai subir. Deu para entender bem aqui? Fala com a pessoa. Né? É porque aí já está perto de ir embora. É ou não é? Então eu não tenho pecado, então está fazendo o que aqui? É ou não é? Vai rodar. Quem entendeu aqui? Né? Ou não, né? Ou de repente a pessoa quer ir embora. Né? Mas é muito importante a gente entender isso. Tá? Então, a palavra de Deus é uma palavra de confronto. Então, quando você... porque aqui é o seguinte, vamos colocar, todo mundo está numa fila. Ninguém chegou ao alvo, que o alvo quem é? É Jesus Cristo. Mas um está na frente, um está atrás, isso é normal. Então, quem está um pouquinho mais adiantado, igual a irmã falou aqui, a nossa irmãzinha, mais maturidade, o que vai fazer? Eu vou ajudar quem está atrás. E como é que você ajuda? Às vezes é confrontando. É chamando a atenção. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? E aí você pode ter desgaste? Pode ou não pode? Pode. Jesus teve desgaste? Paulo teve? Pedro teve? Então, se você não tiver, tem alguma coisa errada. Às vezes a gente pode ter entre marido e mulher? Pode ou não pode? Às vezes um está enxergando de uma forma, o outro não quer enxergar, ou seja, a mulher, o homem, pode. Aí até acertar ali, tem jeito, né? Vai ter um confrontozinho. Mas a posição daquele que é maduro, o que ele vai fazer? Vai orar, não vai brigar, mas vai lá. Amor e moderação, mas fortaleza, não vai mudar a identidade, nem o caráter por causa do posicionamento de ninguém. Estou sendo claro aqui? Por isso Jesus falou assim, aquele que não aborrece pai, mãe, irmão, por amor de mim, não pode o quê? Ser meu discípulo. Por quê? Porque vai ter confronto. O meu pai não era da fé, ele aceitou Jesus depois, mas uma dificuldade, e ele tinha a visão dele. Estou sendo claro aqui?
Mas isso não me demovia de quem eu era. Deu para entender, né? No meu caráter, no meu posicionamento. E aí não tinha jeito, ele podia falar comigo. Quando eu via que não dava jeito, então tá bom, vamos respeitar com amor e com moderação. Mas o meu posicionamento é esse que é bíblico. Estou sendo claro, irmão? Amém? Então, às vezes, a gente olha um evangelho, o evangelho, em nome de Jesus, ele não é de facilidade. Ele não é de facilidade. Como eu já falei aqui, a salvação, o Senhor Jesus não nos deu é pela graça. Mas nós ainda estamos aonde? Na terra. Eu estava falando hoje aqui pela manhã, e eu vou, fazer um confronto aqui com a igreja mais uma vez. Tá? Essa palavra foi para quem, gente? Foi só para Timóteo? Foi só para Timóteo ou não? Quem acha que foi para Timóteo, fala um. Quem fazer mais, fala dois. Levanta a mão aqui. Não? Foi só para Timóteo? Foi para quem? Fala assim, foi para mim. É porque eu não gosto muito de nós, todo mundo, né? A responsabilidade de todos, né? A culpa de todos. Aí você fica no anonimato. Quando você fala que é seu, é melhor. Fala assim, essa palavra foi para mim. Porque está na Bíblia, não é para você, né? Vamos, né? Quando você fala foi para mim, parece que você fica sozinho. Meu Deus, é ou não é? Eu estou só te olhando. Então, se é para você, qual a dificuldade de a gente seguir aquilo que está na palavra? Sabe por quê? O Senhor Jesus, ele fala assim, pequeno rebanho, não temais, porque aprove o Pai vos dá o reino. Isso é bom, é ou não é verdade? Quem gosta dessa palavra aqui? Glória a Deus, aleluia. Olha, o ladrão vem matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e dar em abundância. Quem gosta de ter vida abundante? Aleluia, glória a Deus. É ou não é bom isso? É bom ou não é, gente? Naquele dia eu vou falar assim, vinde bendito de meu Pai, por reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Quem gosta dessa palavra? Glória a Deus, aleluia. É ou não é? Mas quando ele começa a falar assim, olha, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, não vão entrar de jeito nenhum no céu. Aí já começa a complicar. Porque os camaradas tinham justiça. Aí ele fala assim, se o coração de vocês não for igual ao das crianças, não vão entrar no reino do céu. Já começa a ficar pior ainda. Quando ele fala assim, não basta só não praticar o mal, não. Tem que tirar o mal do coração. Aí desgraçou tudo. Porque eu não posso nem ficar com raiva do irmão, não. Se ficar e não perdoar, não vai para o céu. Fala com o irmão que está ao seu lado. Começa a confrontar. Confronta ou não confronta? Que aí ele fala assim, aí ele ensina a oração maravilhosa do Pai Nosso, você podia até passar batido, né? Perdoa nossas ofensas, nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai do mal. Você pode até rápido. Mas o que Jesus foi fazer? Que lá na frente ele fala assim, deixa eu falar outra coisa para vocês. Ele não cita mais nenhuma parte do Pai Nosso, ele só cita essa. Ele fala assim, portanto, se vocês não perdoarem as ofensas que os homens fizeram a vocês, tampouco o Pai vai perdoar de vocês. Por que ele não falou outra coisa e foi repetir essa? Fala com o irmão, porque é importante. É um confronto ou não é? Pastor, mas o senhor não sabe o que me fizeram. Eu não sei. Não me interessa. Não sei, não quero saber. Tem raiva de quem sabe. Quem entendeu aqui? Mas é um problema seu. Não é meu. Deu para entender bem? O meu problema eu já me livrei quando eu falo para você. Que eu já dividi aí a dificuldade. Então, é o perdão. Então, é um confronto, não é? É um confronto. E eu não posso ter um espírito de o quê? Covardia. Quando a gente fala assim, olha só, então não basta o adultério, só pensar com intenção errada já está adulterando. Eu não posso deixar de confrontar isso. Deu para entender bem aqui, gente? Por exemplo, eu não posso amar só a minha esposa, meus filhos, eu tenho que amar o meu próximo. É um confronto ou não é? Está com necessidade, eu tenho que ajudar. A Bíblia manda. Agora, não posso amar só o meu próximo. Mas como é que piora o negócio? Eu tenho que amar também agora o meu inimigo. Nossa, aquela peste infeliz. Quem entendeu bem aqui? Que me perturba a minha vida, né? Eu tenho que amar e orar por ele. Estou aqui brincando, mas é uma realidade.
Mas eu não posso ter um espírito de covardia. Eu preciso falar isso para você e você precisa viver isso. E eu também preciso viver isso. Pastor, eu não gostei. Não tem problema. Aí é contigo, com Deus. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Por exemplo, a pessoa ela quer receber bênção de Deus, mas ela não planta. O que a Bíblia diz? Se eu não planto, eu não vou fazer o quê? Não vou colher. O Senhor Jesus, ele fala na parábola dos talentos. Eu dei talento para você, você tem talento. Porque tem dons que Deus distribuiu, mas não multiplica. O que o Senhor fala que vai acontecer com quem não multiplica? Ele vai tomar e dar para quem tem. Estou sendo claro aqui, gente? É confronto ou não é? Eu não posso ter um espírito de quê? De covardia, não, porque senão o irmão vai ficar chateado e vai embora. Ah, isso é problema meu? Fala com o irmão que está ao seu lado assim, a salvação é individual, é intransferível, cada um na sua, meu irmão. E a amizade continua. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Ah, mas pastor, mas é porque eu estou meio chateado. Eu estava conversando com os irmãos lá fora hoje, aí, batendo papo com eles ali, falando sobre a questão de renúncia, né? De sacrifício. E aí eu falei com eles assim, sabe qual a dificuldade que as pessoas acham que é um sacrifício servir ao Senhor? Não, eu tenho que renunciar, eu tenho que deixar algumas coisas. A pastora até falou comigo assim, está deixando o quê, infeliz? Não tem nada. Deus tira a tua vida de hoje para amanhã, tu vai levar o quê? O que a gente está deixando, meu Deus? Não, vamos raciocinar que não dói, me perdoa aí, não é verdade? Pergunta, vamos raciocinar, dói? Não, então vamos raciocinar. Se Deus não tivesse a vida, tinha o quê? Nada. E como é que está deixando o quê? Deu para entender bem? Então, quando eu falo de renúncia, de sacrifício, na realidade, eu não estou renunciando. Porque quando você entende quem você é em Cristo Jesus e o que Cristo é para a sua vida, não é sacrifício, é prazer servir ao Senhor e ao próximo. Pastor, mas o pessoal vai ser ingrato. O problema é dele. O doente é ele. Ah, a pessoa vai falar mal do Senhor. O problema é dela ou dele. Eles são doentes. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Porque quem me fere é doente. Estou sendo bem claro aqui ou não, gente? A gente precisa alcançar essa maturidade em Cristo Jesus. Aí vocês acham que a gente já não sofreu ingratidão? Que a pessoa não é questionar, tem questionamento. Mas não fala mal, não tenta, tal. Gente, muitas vezes e aí, qual o problema? Tudo bem, vou continuar ajudando, orando e socorrendo do mesmo jeito. Porque é a minha identidade. Estou sendo claro aqui, gente? É o meu caráter. Então, não é sacrifício orar por alguém, socorrer alguém, né? Deixar de fazer aquilo que eu gostaria de estar fazendo para fazer aquilo que é a obra. Sabe por quê? Porque eu entendo que eu fui chamado para isso. Mas não só fui eu, não. Vocês também foram. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Por isso que eu perguntei. Paulo falou para quem aquilo? Ou foi só para o pastor Beto, para a pastora Marita? Não. Fala que o irmão está só para você. Agora fala assim, para você. Para ele se ligar aí. Tudo bem? Né? Chega assim pertinho, assim, até medo. Né? Amém? Entendeu, gente? Então, é importante... Legal ela, aqui. Onde eu estava mesmo? Né? Para mim, é para você. Então, a gente precisa entender que é como o Senhor Jesus fala do tesouro escondido no campo. O negociante vendeu tudo que tinha para comprar aquele tesouro. O que é tudo? Tudo é tudo. Nada é mais importante do que o Evangelho, porque o Evangelho é que desvenda os nossos olhos, o Evangelho que salva a nossa vida, é o Evangelho que abençoa a minha família. Deu para entender bem aqui? É o Evangelho que me leva para o céu, gente. Sabe? É o mais importante de tudo. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, né? Tem um Casados para sempre aí, não tem gente? Casa para sempre? Quem já fez aí, né? É bom, é maneirão, é legal. É legal. Mas eu vou falar uma coisa para vocês.
Se um casal, eles entenderem o seguinte, tiverem amor, e o amor, olha só, o amor não busca o quê? Os próprios interesses, então já não é egoísta. Ele vai procurar fazê-la feliz, ela vai procurar fazer ele feliz. Quem entendeu bem aqui? Não haverá competição, vai haverá o quê? Colaboração. O que pode dar de errado aí? Se o meu interesse é fazer ela feliz, o dela é me fazer feliz. Como é que pode dar errado alguma coisa? Se não há competição, eu vou impulsioná-la para poder ela ser abençoada, ela vai me impulsionar para ser abençoada. Estou sendo claro aqui? Eu vou ter não só empatia, mas compaixão, porque eu vou saber da luta que ela tem, e eu vou ter por ela, ela vai ter por mim. Agora, quando não há isso, não tem como dar certo. Vai fazer fórmulas e fórmulas e fórmulas e fórmulas e fórmulas e fórmulas, e o troço não vai andar. Fala o irmão que está ao seu lado assim, o que é preciso é uma conversão genuína. Aí vai dar certo em todo e qualquer momento, qualquer circunstância. Deu para entender bem aqui? É confronto ou não é, gente? Pode ter espírito de covardia, de medo, de temor para falar? Não. A mesma coisa você não pode se envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo. Foi o que Paulo disse ali para Timóteo. Não se envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo, nem das minhas cadeias. Ou seja, tem que ter um posicionamento, uma defesa a favor de quem? De quem morreu na cruz por você. E é tão sério isso que o Senhor Jesus fala assim, ó, Paulo diz para ele não se envergonhar do Evangelho. Jesus fala assim, aquele que se envergonhar de mim, olha só como é que é sério, e das minhas palavras, eu me envergonharei dele, quando vier na glória do Senhor. É triste isso, mas eu não posso falar para vocês, não, eu vou ficar quietinho na minha aqui, igual mineiro, vai, né? Vai, não. Jesus fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Deu para entender o que eu estou falando aqui, gente? Então, aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu vou me envergonhar dele. Vou dizer, não vos conheço. Agora ele fala, aquele que me confessar, ou aquele que tiver uma posição, mesmo tendo oposição, que for perseguido por causa da justiça, por causa do meu nome, esse eu vou declarar o nome dele nos céus. Quem escolhe somos nós, gente. Como nós queremos ser tratados pelo Senhor. Deu para entender bem aqui, gente? Mas se você acha que as tuas amizades são mais importantes do que o Senhor, fique com elas. Deu para entender bem? Ou seja, lá o ambiente de trabalho, para poder não criar problema, fica. Não estou falando para você ser inconveniente, não, mas ter uma posição, um caráter cristão onde você estiver. Isso é importante na nossa vida, não negar quem você é, aonde você estiver, porque aí glorifica o nome do Senhor. Amém? Essa é uma forma que é importante a gente entender. Você vê, olha só, a gente, poxa, louva a Deus e ouve muitas palavras de Davi, mas olha só o que aconteceu. A Bíblia diz que ela uma questão de vida ou morte. Levantou lá Golias e começou a afrontar o povo 40 dias e 40 noites, gritando lá. Não tem homem não e tal, cadê o Deus de vocês? Aquela coisa toda. Davi, garoto novo, eu vou lá. Quem é que está afrontando o exército de Deus vivo? Eu vou tirar a vergonha de Israel. Quem entendeu bem aqui? Olha o posicionamento dele. Às vezes você não vai nem sair arranhado, nem se machucado, só não quer ter problema. Se não quer ter problema, não é no Evangelho que você tem que estar. Porque Jesus falou que no mundo tereis o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo se aliando com o mundo? Uma oposição ao mundo. Entendeu, gente? Aí Davi foi lá, né? Foi lá enfrentar o Golias. Por quê? Defendendo o nome do Senhor. Ele louvou aqui agora, né? Minha identidade não teve? Foi louvado aqui? Né? A história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles já eram governadores, sabe, de algumas províncias. Eles poderiam, não, vamos fazer uma média com a gente achar joelho e depois pede perdão a Deus. Não tem essa história aí, gente? Tem ou não tem? Não, a gente fica quietinho, depois a gente... Não é? Deus vai perdoar. Deus me entende. Fala com a pessoa que está falando assim, Deus entende. Quando você tem medo, que é frouxo, não é? Que você não toma posição, de se envergonhar do nome dele, ele entende tudo isso. Claro que vai entender, fica tranquilo. Entendeu? Eles poderiam fazer isso. O que é que eles falam? Não. Olha que, né?
Como vocês sabem bem da história, ele criou um ídolo lá e falou, todo mundo vai ter que se ajoelhar quando a gente... Não foi isso? E quem não se ajoelhar, quando tocar lá o pífaro, não sei lá o quê, vai ser jogado na fornalha. O que eles falaram? Está lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não quiseram se dobrar, porque tem sempre caguete. Fala assim, tem sempre caguete para ter... É ou não é? É um X9, né? Sempre vai arrumar problema aí. É ou não é? E aí, o Nabucodonosor, eles não se ajoelharam. E aí, o que eles fizeram? Traz eles aqui. Vocês não se ajoelharam? Não, não. Por quê? Deixa eu falar uma coisa para o senhor rei. Olha só o que ele falou. Eles foram um pouquinho pedantes, mas tudo bem. Ele falou assim, fica sabendo, rei, que a gente não vai se ajoelhar. Agora, quanto a esse negócio, a gente não vai nem te responder. Olha só. Estava com o Nabucodonosor, gente. O cara cortava a cabeça, mandava... Quê? Não, e quanto a isso, a gente não vai se ajoelhar. Mas não vamos se ajoelhar, não. Mas quanto a essa situação, não vamos nem te explicar nada, não, que a gente tem que explicar nada, você não vai entender. E chamou o rei de burro. Aí o rei ficou com raiva, ficou ou não ficou? O que eles fizeram? Jogou na fornalha. O que eu quero dizer para vocês é que o servo de Deus, ele tem uma identidade. É servo de Deus. Quem é servo de Deus aí? Quem aceitou Jesus como Salvador? Então, meu filho, tem que tomar posição, porque vou falar uma coisa para vocês. Nem no mundo eu nunca gostei de Maria vai com as outras. De pessoas que hoje estão contigo, amanhã está por trás falando. Mas, na verdade, não é? É ou não é? Não tem posicionamento, é teu amigo pela frente, pelas costas, não é? Gente, quem aguenta um indivíduo desse? A lealdade é algo que Deus valoriza. Deus o quê? Valoriza. Então, seja leal à tua esposa, ao teu esposo, à tua família. Tá? Defenda, inclusive, né, que é importante ter um posicionamento de defender a tua família. Mas minha família às vezes vacilou mesmo. Não tem problema nenhum. Né? Depois, briga com eles depois. Estou sendo claro aqui, né? Briga fora com quem está falando mal e depois briga com eles. Briga 2 vezes. É ou não é? Vocês me envergonharam. Tem que ser assim. Olha só o que Jesus fazia. O discípulo dele vacilava ou não vacilava? Os fariseus, teu discípulo, não sei o quê. Aí Jesus aproveitava, dava uma lambada nos fariseus, mas depois chamava os discípulos aqui e fazia o quê? Mas defendia quem está contigo, meu Deus, seja fiel. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Defenda o seu trabalho, onde você ganha o teu pão. Falou mal, falei, mas nem todo mundo é assim, não. Quem está entendendo bem aqui? Teve uma vez um professor, um amigo meu, né? Ele falando, ele começou a falar da minha profissão, eu estou quieto, estou no carro com ele, amigo mesmo, batendo papo. Aí ele falou, não, porque todo mundo que trabalha ali é complicado, é problemático. Eu olhei para ele e falei assim, e todo professor é safado. Aí ele, que isso, rapaz? Eu falei, não é que você está generalizando, eu sei que tu não é, mas você está. Aí ele ficou quieto. Quem entendeu bem aqui? Claro que não. Mas o que eu quero dizer para você, defenda até onde você ganha o teu pão. Quem entendeu bem aqui? É Deus que te deu, defende ali. Você não é o que as pessoas falam. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Não defende sua empresa, defende seu trabalho, né? É funcionário público, defenda a sua igreja. Quem está entendendo bem aqui? É onde você recebe palavra e Deus abençoa você, defende os seus líderes, defenda os seus liderados, igual Jesus fazia. Deu para entender o que eu estou falando aqui? Tenha posicionamento. O mundo aí fala o quê? Senso de pertencimento, não é isso? Tenha isso. Você faz parte de um corpo, você tem que estar defendendo. Quem é que vai? Se você não defender a tua família, quem vai defender? O filho fez besteira. Legal. Pega, sai, leva, né? Bota no cantinho depois e, né? Dá um sabão. Quem entendeu bem aqui? Mas defende primeiro, vai deixar o pessoal arrancar a cabeça do teu filho, tua filha? Deu para entender o que eu estou falando aqui, gente? Amém? Então é muito importante a gente ter esse senso, sabe, de defesa do Evangelho e de tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão. Mas não abra a mão da sua identidade. Não faça isso, porque isso não agrada a Deus. Amém? Glória a Deus. Fala comigo assim, para falar mal, já quem tem
da minha família, da minha vida, do Evangelho. Aí eu ainda vou ficar quieto? Eu ainda vou fazer coro? Não faça isso. Defenda, tome um posicionamento, amém? Não se envergonhe, olha só, é ou não é? E Deus vai te abençoar. Não tenha um espírito de covardia, não faça isso. De fortaleza. Quem está entendendo aqui? Isso não quer dizer que você vai ser grosso, vai ser ignorante, não. Você vai ser moderado, ter amor no coração, mas sem abrir mão do seu caráter e dos princípios que o Evangelho te deu. Estão entendendo até aqui, gente? Amém? Na minha vida não foram poucas vezes que a gente teve que defender irmãos na igreja, aquela coisa. Tem pessoa, pastor, você não está vendo que fulano está fazendo isso? Eu falei, estou vendo. Mas vem cá, que a gente vai tratar dessa pessoa. Estou sendo claro aqui, gente? Mas o que os outros vão falar? Não me interessa, eu quero saber o que Deus vai falar. Qual o meu posicionamento? A gente está encerrando. Quem se lembra da pandemia aí? Quem passou aqui na pandemia, no período aqui, sabe disso. Quando começou a pandemia, aí fecha tudo. É ou não é? Se lembra? Aí o pessoal... Né, aí eu saí, a gente estava morando lá no Rio, aí a gente saí naquele dia para poder fazer compra. Falei, como é que eu vou fazer compra? Está tudo fechado. Mas eu cheguei lá no mercado, todo mundo de máscara, ainda com aquela viseira, capacete, sabe? Parecia um monte de robô. Mas o mercado lotado. Eu falei, que desgraça é essa? Esse pessoal vai pegar troço um no outro, não é verdade? Pensei que não ia ter ninguém lá. Não, só tem que ver se está com febre, se não está, pode entrar. Mas a febre, pegar o vírus não dava febre no dia, não é verdade? Mas é meio complicado. Aí eu e a pastora passando nas Américas, e aí aquele BRT, gente, o pessoal saindo pelo ladrão ali, e de pé. Eu falei, gente, não está vendo? Não, são serviços essenciais. Mas esse povo não está pegando esse troço? Quem está entendendo bem aqui? Que hipocrisia é essa? Aí saiu aquela ordem, né? Fecha tudo, as igrejas, aí pronto. Aí até a viatura vinha na porta das igrejas para ver se estava aberto. Aí eu peguei e liguei para 3 pastores amigos meus, né? De outras igrejas, assembleia e tal. Pastor, e aí, mamãe, tudo bem? Aí estava lá em casa todo mundo, né, esperando, o pessoal na igreja aguardando, o que o pastor vai fazer? A maioria dos pastores, todo mundo, a maioria, né, 90%, 99%, vamos fechar. Aí eu liguei para um pastor amigo meu, ele falou, não, amado, eu vou fechar, nossa igreja aqui é no centro e tal, vou fechar, a gente vai fazer tal. Eu falei, legal. Aí liguei para o outro, né? E aí, vai, porque eu queria saber o parecer, né, a gente, para não ficar sozinho, e aí? Aí a pastora estava aguardando, a família, tem os irmãos da igreja, todo mundo aguardando para poder liberar. E aí até eu liguei para o Cláudio, né? Liguei para o Josivaldo, que é pastor da primeira igreja Assembleia de Deus do Rio. Ele, não, vamos fechar aqui. Aí liguei para um outro, né? O Genário, que foi meu pai na fé, que é o pastor da Assembleia de Deus lá, da Taquara. Aí, amada, é até um oficial da polícia. Ele, não, amada, vamos fechar e tal. Aí eu falei, mesmo, então todo mundo vai fechar. Aí eu virei para os irmãos e falei, gente, nós vamos deixar aberto. Para que eu liguei para eles? Mas o que eu quero falar com vocês? Sabe, no meu coração veio assim, quem abriu a igreja fui eu. Foi Cristo. Quem entendeu bem aqui? Então, quem pode fechar? Cristo. Então, nós mantivemos os cultos alternados. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Distanciamento, que só serviu para o primeiro culto, depois estava todo mundo junto. Só misericórdia. Aí, o pessoal, quem se lembra disso aqui, né? Só misericórdia. E olha, Deus, em todas as igrejas, Deus poupou que não levou uma alma da nossa igreja. Quem está entendendo bem aqui? Então, tive um posicionamento. Agora, pastor, o senhor pode ir preso. Eu falei, se eu for, eu ouvi a voz de Deus errado. Quem entendeu bem aqui? Mas, glória a Deus, todas as almas foram poupadas, do mais novo ao mais velho. Quem quase morreu fui eu. Mas, né, eu que fiquei pior. Mas, graças a Deus, todo mundo ficou bem. O que eu quero dizer para vocês? Seguir a vontade de Deus, a palavra de Deus, é a melhor coisa que você faz na tua vida. Estou sendo claro aqui? Isso não foi mérito meu, não. Que preservar todos os irmãos daqui até Minas, é só Deus que faz isso. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, tem posição que você tem que tomar, que é de Deus,
toma, briga, se posiciona, Deus vai validar e vai confirmar a tua posição. Amém? Então saia daqui hoje entendendo uma coisa: eu sou crente em qualquer lugar. Quem está entendendo bem aqui? Sou servo em qualquer lugar. Eu vou sempre ser amável, eu vou sempre estar tolerante com algumas coisas, mas eu não vou perder meu posicionamento, que eu sou crente, servo de Deus. Amém, amado? Olha só, por isso que eu falei, para quem que ele falou? Ele falou para mim e para você. Pedro, ele fala assim, que nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, todos nós. Então, quando Jesus fala assim, olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ele fala para quem? Para mim. Às vezes eu não vou, mas eu posso enviar com meus recursos. Quem entendeu bem aqui? Preparando. Amém? Quando ele fala ali, para eu não me envergonhar do evangelho, ele fala para quem? Para mim e para você. Ele não fala para um pastor, não, ele fala para cada um de nós que tem esse posicionamento. Então não esqueça, as pessoas que você conhece, talvez você possa não ter oportunidade de estar pregando o evangelho para elas, não no seu serviço, mas o seu posicionamento talvez vá fazer com que ela queira te seguir. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Isso é muito importante. Então não deixe de ter esse espírito de fortaleza, de moderação, de amor, mas não se envergonha do evangelho de Jesus Cristo. Quem está entendendo bem aqui? Para que o Senhor não se envergonhe de mim e nem de você. Olha, que você não tenha esse sentimento, porque um dia todos nós vamos comparecer diante do Senhor. Glória a Deus. Quem entendeu essa mensagem aqui? Queria que você ficasse de pé nesse momento, para estar orando ao Senhor e pedindo a Deus hoje: Senhor, me ajuda, e se eu algum dia fui fazer média com alguém e não fui como o Senhor deseja, me perdoe e me ajuda. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Não precisa ser arrogante, não precisa ser pedante, nada disso, nem grosso, não. Com amor, com carinho, mas seja aquele que o Senhor deseja ver em você aqui na terra. Seu representante. Glória a Deus. Em toda e qualquer circunstância. Alguns têm oportunidade de verdadeiramente voltar e serem restaurados como Pedro. Pedro teve medo, fugiu do Senhor, é ou não é? Mas Deus deu oportunidade. Mas todos têm essa oportunidade? Não sei. Então eu que não vou arriscar a minha vida, a minha alma, nem a minha convicção com Deus. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Feche seus olhos nesse momento e converse com o Senhor. Fala: Senhor, eu quero esse espírito de fortaleza. Eu quero representar o Senhor em todo e qualquer lugar. Eu quero, meu Deus, pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Eu quero, Senhor, sair em defesa da minha família, da minha igreja, dos meus líderes, dos meus liderados. Eu quero sair em defesa, Pai, e pagar o preço se for possível, não tem problema, porque o Senhor foi para a cruz por mim. O Senhor não mudou um tio de nada para nos socorrer, nos abençoar. Então, o que Ele espera dos seus discípulos é justamente isso, que nós temos posicionamento, não venhamos nos envergonhar do Evangelho. E Paulo diz: nem de mim que estou preso. Olha só, então, também não é se envergonhar da tua igreja, não se envergonhar dos teus líderes. Quem está entendendo bem aqui? Ou dos seus liderados. Porque a Bíblia diz que o Senhor, Jesus, não se envergonhou de nós. Olha só, mesmo a gente sendo pecador, está lá em Hebreus. Ele não se envergonhou de nós, então também não podemos nos envergonhar dele. E nem também nos envergonhar daqueles que nós estamos discipulando, ajudando, socorrendo. Ah, estão hoje na lama, estão hoje com problema, estão hoje complicado. Eu também já estive, vocês também já estiveram. Então, tanto para cima como para baixo, eu não posso me envergonhar, nem para o lado. Eu preciso ter um posicionamento. Eu sou um servo de Jesus Cristo e você também é. Vocês são filhos do Deus Altíssimo. Temos um título de nação santa, sacerdócio real, geração eleita. Os céus ouvem o nosso nome da boca do próprio Senhor Jesus. Olha só. Então eu não posso, negar o que Ele fez por mim. Morreu na cruz por mim. Verteu o seu sangue por mim que sou pecador. E Paulo fala assim: talvez por um justo, por um bom, alguém se anime. Mas por um pecador morrer,
Ele não se envergonha de mim nem de você. E vou falar uma coisa. Se a nossa vida fosse colocada num telão para todo mundo ver, até você ia sair correndo de você. É ou não é verdade? E os anjos veem e pensam assim, como é que o Senhor ainda quer esse pessoal? Deu para entender bem? Então, se tem alguém que tem que se envergonhar de alguém, é ele de mim, não eu dele. Ora, é ou não é? Que o Senhor abençoe você rico e poderosamente. Que você possa entender essa relação que eu falei aqui. Se tem alguém que deveria se envergonhar, seria Deus de mim, o Senhor Jesus de mim. E Ele não se envergonhou de nos chamar irmãos. Olha só, como é que eu posso ser chamado irmão? De alguém perfeito e santo. Só um grande amor. Por isso eu preciso ter amor pelos meus irmãos, pela minha igreja, pelo Senhor Jesus, e não me envergonhar do Evangelho que me salvou. Quem entendeu bem aqui? Então, a partir de hoje, se você estava morno, parado, estava com medo de falar do Evangelho, de trazer os irmãos para a igreja, de não querer atrito, para com isso, porque você vai estar perdendo a oportunidade de glorificar o nome do Senhor e ainda de salvar uma alma e abençoar vidas como a sua tem sido abençoada. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer mais uma vez pela tua palavra, Senhor, que essa mensagem venha de encontro às nossas necessidades. Precisamos de um posicionamento aí fora, aqui na igreja nós já temos. Mas é lá no meio da dificuldade, das oposições, daqueles que são contra o Evangelho, que a gente precisa de um posicionamento. Então ajuda-nos, Pai, a tua palavra diz que o Senhor já nos deu o espírito de fortaleza. Então que o teu povo venha em nome de Jesus, ter sempre esse posicionamento de que o Senhor veio ao mundo para nos salvar e nós somos teus servos, somos crentes. As pessoas costumam até desdenhar, são Bíblias, são igreja, de forma até pejorativa. Não importa, escarneceram de ti, o que importa é nós ficarmos bem contigo. Então abençoa teus filhos que possam sair daqui hoje com essa convicção: eu sou servo e vou continuar servindo ao Senhor, aonde quer que esteja, pregando o Evangelho do amor para as vidas, assim como foi da minha. Eu não sei a dificuldade que você tem de tomar essa posição com Deus, mas talvez você já tome, mas Deus quer usar você ainda muito mais, muito mais. Ele quer fazer de você uma potência de salvação aqui na terra. Quem crê nisso aí? De exemplo, sabe? De você não precisar nem falar das pessoas que estão se convertendo através da tua presença, porque é a própria presença do Espírito Santo. Então, se você deseja isso, vem aqui à frente, a gente vai estar orando com você e Deus vai te dar um espírito de fortaleza nessa noite. Fortalecer o teu interior, o teu entendimento, a capacidade, para que você venha pregar o Evangelho em todas e qualquer circunstância, sabe? Aonde você estiver, o Senhor vai estar ouvindo o teu coração naquele dia e abençoando vidas através de você, porque você tem uma identidade, amém? Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração,